Meus filhos e netos me ignoravam, me achando pobre. Então, a única pessoa que me ajudava, minha cuidadora, me alertou que eles iriam me colocar em um asilo isolado para ficarem com o meu dinheiro. O som das risadas deles vinha da sala de jantar, um eco distante na minha própria casa. Eu estava sentada na poltrona de veludo gasto no canto da sala de estar, a mesma poltrona onde meu Antônio costumava se sentar. Hoje, ela era apenas um posto de observação da minha própria invisibilidade. Eles estavam todos lá. Meu filho Ricardo, com sua esposa sempre ansiosa, Beatriz, minha filha Lúcia, com seu marido que só sabia concordar com a cabeça, e meus 3 netos, adolescentes que mal levantavam os olhos de seus celulares. Eles tinham vindo para o almoço de domingo, um ritual que eles insistiam em manter, não por amor ou saudade, mas como uma espécie de obrigação, uma forma de verificar se a velha aqui ainda respirava. Eu tinha passado a manhã inteira na cozinha, com a ajuda de Elvira, minha cuidadora. Preparei o assado que Ricardo tanto gostava, o soufflé de queijo que era o favorito de Lúcia. Mas na mesa, eles mal tocaram na comida. Empurravam os legumes de um lado para o outro do prato. Enquanto falavam sobre a cotação do dólar, a nova bolsa que Lúcia queria comprar e a festa para a qual os meus netos iriam mais tarde. "Mãe, a senhora precisa assinar uns papéis", disse Ricardo, com a boca cheia, sem nem mesmo me olhar diretamente. "Coisa da empresa. Rotina", o contador mandou. Eu apenas assenti. A empresa. A Têxteis Vilar. O império que Antônio e eu construímos do zero. Começamos com uma única máquina de costura em uma garagem alugada. Trabalhamos de sol a sol, noite adentro. Lembro-me das minhas mãos cheias de calos, do cheiro de graxa e tecido que impregnava nossas roupas. Reinvestimos cada centavo, abrimos mão de viagens, de luxos, tudo para que nossos filhos tivessem o que não tivemos. Mandamo-los para as melhores escolas, pagamos faculdades no exterior, demos a eles o mundo em uma bandeja de prata. E agora, para eles, a empresa era apenas rotina, um caixa eletrônico de onde eles sacavam seus estilos de vida luxuosos. Eles não sabiam o que era suor, o que era sacrifício. Eles nasceram em berço de ouro, um berço que eu e Antônio forramos com nosso próprio esforço. "Ai, mamãe, essa sua casa é tão antiga", Lúcia comentou torcendo o nariz, para a cristaleira que foi da minha mãe. "A gente podia dar uma reformada, né? Vender essas coisas velhas, colocar uns móveis modernos." Uma pontada de dor atravessou meu peito, mas meu rosto permaneceu uma máscara de serenidade. Essas coisas velhas eram minha vida. Cada objeto continha uma memória. O arranhão na mesa foi de quando Ricardo aprendeu a andar de bicicleta na sala. A mancha desbotada no tapete foi do suco de uva que a Lúcia derramou em seu aniversário de 5 anos. Mas para eles, eram apenas trastes ocupando espaço. Meus netos riram de algo que viram no celular. Eu tentei puxar conversa. "Então, Mário, como estão os estudos para o vestibular?" Ele me olhou por um segundo, os fones de ouvido ainda pendurados em uma orelha. "Tá de boa, vó." E voltou para a tela. A verdade é que eles me achavam pobre. Depois que Antônio se foi, há 5 anos, adotei uma vida simples. Eu não via sentido em comprar roupas de grife ou carros do ano. Minhas alegrias eram outras: cuidar do meu jardim, ler um bom livro, ouvir minhas músicas antigas. Eles viam minhas roupas simples, meu carro antigo, e presumiam que o dinheiro tinha acabado, que eu era apenas uma velhinha teimosa. Eles não faziam ideia da fortuna que Antônio, um homem desconfiado e previdente, havia deixado investida, rendendo juros sobre juros, tudo em meu nome. Eles não sabiam que eu ainda era a acionista majoritária da Têxteis Vilar. Para eles, eu era apenas um fardo. Um fardo que ocupava uma casa grande e valiosa em um bairro nobre. O almoço terminou. A sobremesa foi comida às pressas. Eles se levantaram, deixando à mesa uma bagunça que Elvira e eu teríamos que limpar. Beijos foram estalados no ar, perto da minha bochecha, sem nunca me tocarem de verdade. "A gente te liga, mãe." "Se cuida, vó."
Promessas vazias que ambos os lados sabiam que não seriam cumpridas. Eu os observei ir embora pela janela da sala. Os carros caros saindo um após o outro, levando-os de volta para suas vidas. O silêncio que ficou para trás era pesado, esmagador. Não era um silêncio de paz, mas de abandono. Sentei-me novamente na poltrona de Antônio, o tecido gasto parecendo mais frio do que nunca. As risadas deles ainda ecoavam em minha mente, não como um som de alegria, mas como um lembrete cruel da distância que eles colocaram entre nós. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não as deixei cair. Chorei por dentro, pelo amor que eu dei e que nunca mais voltou. Chorei pela família que eu construí e que agora só queria me ver pelas costas. Naquele momento, a solidão era uma presença física, uma mortalha fria que me envolvia por completo. Eu era a rainha de um império, mas estava completamente sozinha em meu castelo vazio. Os dias que se seguiram àquele almoço se arrastaram em melancolia. A casa, antes um lar vibrante, agora parecia um mausoléu. Eu passava as horas no jardim, cuidando das minhas rosas, as únicas criaturas que pareciam florescer com a minha atenção. Elvira, minha cuidadora, era a minha única companhia constante. Uma jovem de 20 e poucos anos, com olhos gentis e uma paciência que parecia infinita. Ela não era apenas uma funcionária, tinha se tornado uma confidente. A única pessoa com quem eu podia ser eu mesma, sem máscaras ou fingimentos. Ela me ajudava a tomar os remédios, preparava refeições leves que eu realmente gostava e, o mais importante, me ouvia. Contava a ela sobre Antônio, sobre os primeiros dias da empresa, sobre as travessuras de Ricardo e Lúcia quando eram crianças. Elvira ouvia tudo com um interesse genuíno, seus olhos brilhando de curiosidade. Ela via a mulher que eu era, não apenas a velha que eles viam. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto me ajudava a regar as orquídeas na varanda, que notei algo diferente nela. Elvira estava quieta, seu rosto normalmente sereno, estava nublado por uma preocupação visível. Ela mordia o lábio inferior, um hábito que eu sabia que ela tinha quando algo a perturbava profundamente. "Aconteceu alguma coisa, minha querida?" perguntei, pousando o regador. "Você parece preocupada." Ela hesitou, seus olhos encontrando os meus por um breve instante, antes de desviar o olhar para as orquídeas. "Não é nada, dona Helena. Apenas pensamentos." Mas eu a conhecia bem demais. "Elvira, você pode me contar. Sabe disso." Ela suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso do mundo. Finalmente ela se virou para mim, a angústia estampada em seu rosto. "Dona Helena, eu não deveria dizer isso. É errado eu me meter nos assuntos da sua família, mas eu não posso ficar calada. Minha consciência não permite." Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. "O que foi, menina? Fale de uma vez." "Eu ouvi uma conversa." Ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Ontem, quando seu filho, o Dr. Ricardo, ligou. Ele não sabia que eu estava na extensão da cozinha, limpando. Ele achou que eu já tinha ido embora." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Ele estava falando com a sua filha, a dona Lúcia. Eles estavam falando sobre a senhora." Um frio começou a subir pela minha espinha. "E o que eles diziam?" Elvira engoliu em seco, as palavras parecendo presas. "Eles diziam que a senhora não está mais bem da cabeça, que está ficando senil, esquecida, que não tem mais condições de administrar suas próprias coisas." Aquelas palavras me atingiram como pedras. Senil? Eu que ainda lia 2 jornais por dia e fazia palavras cruzadas para manter a mente afiada. "Eles não pararam por aí", continuou Elvira, as lágrimas agora brotando em seus olhos. Eles estão planejando internar a senhora num asilo, mas não um asilo qualquer, dona Helena. Um lugar longe, no interior. Um lugar isolado, onde ninguém iria visitá-la. Eles disseram que seria melhor para a senhora, para o seu descanso." O ar pareceu ficar rarefeito. Asilo.
A palavra ecoou na minha cabeça, fria e terrível. Meus próprios filhos planejando me descartar como um objeto quebrado. A dor que senti foi física, uma pontada aguda no peito que me deixou sem fôlego. Mas o pior não é isso. A voz de Elvira tremeu. O motivo real. O Dr. Ricardo disse para a dona Lúcia que com a senhora declarada incapaz e internada, eles poderiam finalmente assumir o controle total de tudo. Da casa, das contas e da empresa. Ele disse, assim a gente pode vender a parte dela. E finalmente viver sem ter que ficar pedindo esmola para a velha. Eles acham que a senhora não tem mais muito dinheiro, mas querem o que restou. Querem vender a casa e pegar o que conseguirem da sua parte na empresa. Naquele instante, a tristeza que me consumia se transformou em outra coisa. Uma chama, pequena a princípio, mas que começou a queimar com uma fúria gelada. A dor deu lugar à raiva. Uma raiva fria, cortante, direcionada àqueles que eu mais amei. Eles não estavam preocupados com o meu bem-estar. Estavam de olho no meu dinheiro, na minha herança. Eles me viam não como mãe e avó, mas como um obstáculo, um cofre que eles precisavam arrombar. Olhei para Elvira, para o seu rosto banhado em lágrimas de pura compaixão por mim. Ela, uma estranha, tinha mais lealdade e amor por mim do que meu sangue. Ela arriscou seu emprego, sua segurança, para me alertar. Obrigada, minha querida, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Você fez a coisa certa. Levantei-me, a fraqueza de antes substituída por uma nova força. Fui até a escrivaninha na sala, a mesma onde Antônio assinava seus contratos mais importantes. Abri a gaveta e peguei um antigo caderno de telefones. Meus filhos e netos me subestimaram. Eles me julgaram pela minha aparência, pela minha idade, pela minha simplicidade. Eles me achavam fraca, senil, acabada. Mal sabiam eles que a mulher que construiu um império ao lado do marido ainda estava ali. A leoa estava ferida, sim, mas não estava morta. E eles tinham acabado de acordá-la. Eu não ia para asilo nenhum. Não ia deixar que roubassem o que era meu. A guerra estava declarada. E eu não pretendia perdê-la. A fúria que senti naquele dia na varanda não se apagou. Pelo contrário, ela se assentou dentro de mim, transformando-se em um combustível frio e potente. A tristeza deu lugar à estratégia. O luto pelo abandono virou um plano de batalha. Eu não era mais uma velhinha frágil esperando o fim. Eu era uma general se preparando para a guerra, e minha leal escudeira era Elvira. O primeiro passo, eu disse a ela na manhã seguinte, é provar que não sou louca. Eles querem me pintar como senil? Pois vou esfregar um atestado de sanidade na cara deles. Elvira, sempre prática, já tinha uma solução. Minha prima é secretária em uma clínica neurológica muito conceituada. O Dr. Almeida é um dos melhores. Posso marcar uma consulta para a senhora. Ninguém da sua família jamais saberá. E assim fizemos. Na semana seguinte, Elvira me levou à clínica. Senti um frio na barriga. Na sala do Dr. Almeida, um senhor de cabelos brancos e olhar perspicaz, contei uma versão da história. Disse que estava preocupada com minha própria memória. Ele me ouviu com atenção e depois iniciou uma bateria de exames. Testes de memória, de lógica, de raciocínio. Perguntas sobre o dia, o ano, o presidente. Enquanto eu respondia a cada pergunta com clareza e precisão, via surpresa em seus olhos. Eu não era uma paciente comum. Eu estava ali com um propósito. Ao final de 2 horas, ele sorriu. Dona Helena, sua mente está mais afiada que a de muitos jovens que atendo. A senhora tem uma memória prodigiosa e um raciocínio impecável. Vou lhe fornecer um laudo médico completo que atesta sua total capacidade. Saindo da clínica com aquele envelope na bolsa, senti a primeira onda de poder. Era a minha primeira arma. O segundo passo era mais complexo. Eu precisava de um advogado. Não o Dr. Fagundes, o advogado da família. Eu precisava de alguém novo, com fome de justiça. Mais uma vez, Elvira foi meu anjo da guarda. Através da mesma prima,
Ela conseguiu o nome de uma advogada, Doutora Sofia Mendes. Nosso primeiro encontro foi em seu escritório moderno. Doutora Sofia era exatamente como descrita. Jovem, de olhar direto e postura confiante. Ela me analisou de cima a baixo, provavelmente esperando uma senhora confusa. Com calma, abri minha bolsa. Primeiro, coloquei sobre a mesa o laudo do Dr. Almeida. Depois, comecei a falar. Contei tudo. A história da empresa. O sacrifício. A ingratidão dos meus filhos. O plano do asilo. A conversa que Elvira ouviu. Falei por quase 1 hora, sem gaguejar, sem me emocionar. Apresentei os fatos de forma lógica e fria. Quando terminei, o ceticismo no rosto da doutora Sofia havia desaparecido, substituído por uma expressão de incredulidade e, ouso dizer, admiração. Dona Helena, disse ela pegando o laudo e lendo-o, a sua história é revoltante. E seus filhos estão cometendo um erro terrível em subestimá-la. Eles cometeram o erro de me dar por vencida, doutora. E eu quero que a senhora me ajude a corrigir esse erro. Quero proteger o que é meu. Naquela tarde traçamos o plano. Doutora Sofia foi brilhante. Primeiro reunimos todos os documentos financeiros, extratos bancários, carteiras de investimento, a escritura da casa e o mais importante, os papéis que comprovavam que eu ainda detinha 70% das ações com direito a voto da Têxteis Vilar. Meus filhos administravam o dia a dia, mas o poder final, a caneta que mandava, ainda era minha. O passo seguinte foi redigir um novo testamento. O antigo deixava tudo dividido igualmente entre Ricardo e Lúcia. O novo era diferente. Minha decisão era inabalável. A etapa final foi a mais audaciosa. Dona Helena, o testamento garante o seu desejo após a sua partida. Mas e agora? Como proteger a empresa da má gestão e da ganância deles enquanto a senhora estiver viva? Perguntou a advogada. Eu tenho uma ideia, respondi, um sorriso finalmente se formando em meus lábios. E é aqui que a minha vingança se torna uma obra de arte. Nas semanas seguintes, agimos nas sombras. Eu e Elvira fazíamos viagens secretas ao escritório da doutora Sofia. Assinei documentos, reconheci firma em cartórios distantes, dei procurações. Cada assinatura era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo ao meu redor. Cada papel era um prego no caixão das ambições dos meus filhos. Senti uma vitalidade que não sentia há anos. Eu não estava mais apenas cuidando de rosas. Eu estava cultivando minha liberdade e meu acerto de contas. A cartada final estava pronta. Em uma pasta de couro preta, guardada no fundo do meu armário, estavam os documentos que mudariam tudo. O laudo médico impecável, a procuração dando plenos poderes à doutora Sofia, o novo testamento e o contrato preliminar de venda das minhas ações. A armadilha estava montada. Agora, só precisava esperar. Chegou o dia. Com o coração batendo firme, mas com as mãos estáveis, pedi a Elvira que ligasse para meus filhos. A instrução era simples. Sua mãe convocou uma reunião de família para o próximo domingo. É um assunto urgente e inadiável sobre o futuro dela e da empresa. A presença de todos é obrigatória. A isca foi engolida sem hesitação. A palavra empresa era música para os seus ouvidos. No domingo, eles chegaram pontualmente. Vinham com os rostos ensaiados, uma mistura de falsa preocupação e expectativa mal disfarçada. Achavam que finalmente a velha tinha cedido, que eu iria anunciar minha ida para um local de descanso e entregar-lhes o controle de tudo. Eles se sentaram na sala de estar, a mesma sala onde tantas vezes me ignoraram. Ricardo, como sempre, assumiu a liderança. Mãe, ficamos felizes que a senhora nos chamou. Estávamos mesmo muito preocupados com o seu bem-estar. A senhora sabe que a amamos e só queremos o melhor. Lúcia completou, com sua voz adocicada e venenosa. É verdade, mamãe. Pensamos muito e encontramos um lugar maravilhoso para a senhora. Uma clínica de repouso no campo, com ar puro, enfermeiras, tudo do bom e do melhor. Eu os deixei falar. Deixei que cavassem a própria cova com suas palavras mentirosas. Vi meus netos se remexerem,
impacientes, provavelmente calculando quanto tempo levaria para que pudessem gastar o dinheiro da venda da casa. Quando eles terminaram sua apresentação patética, um silêncio se instalou. Todos os olhos estavam em mim, esperando minha rendição. Levantei-me devagar, sentindo o olhar de todos. Agradeço a preocupação, comecei com a voz calma. E fico tocada em saber que vocês já têm até um plano para o meu futuro. Um asilo isolado, onde eu não incomodaria mais ninguém, para que vocês pudessem ser declarados meus tutores e tomar conta do pouco que me resta, não é mesmo? Os rostos deles mudaram. A máscara de preocupação caiu, revelando surpresa e um pouco de pânico. "Mãe, do que a senhora está falando?" gaguejou Ricardo. "A senhora não está pensando direito. Está confundindo as coisas." "Ah, a minha confusão", eu disse, com um leve sorriso. "A senhora está senil, não sabe o que diz." Eu imitei a voz deles. Era isso que diriam a um juiz, não era? Pois bem, para evitar qualquer mal-entendido, eu tomei a liberdade de me adiantar. Nesse momento, como combinado, a porta da sala se abriu e a doutora Sofia Mendes entrou, carregando uma pasta de couro. Ao seu lado, de pé, firme e serena, estava Elvira. "Quem são essas?" perguntou Lúcia, arrogante. "Esta", eu anunciei, apontando para a advogada. "É a doutora Sofia Mendes, minha nova advogada pessoal. E esta é Elvira, que vocês conhecem como minha cuidadora, mas que a partir de hoje conhecerão por um título um pouco diferente." Doutora Sofia abriu a pasta. "Meus senhores, para poupar o tempo de todos, apresento aqui um laudo neurológico e psiquiátrico completo, assinado e autenticado. Ele atesta sem sombra de dúvida que a minha cliente, Dona Helena Vilar, está em plena posse de suas faculdades mentais, com uma capacidade de raciocínio e memória acima da média para sua idade." Ela entregou uma cópia a Ricardo, que a pegou como se queimasse. Seus olhos correram pelo papel, seu rosto passando do branco ao vermelho. A primeira bomba havia sido lançada. "Agora, sobre a empresa", continuei, saboreando cada palavra. "Como vocês sabem, eu detinha 70% das ações. E vocês estavam certos em uma coisa. Eu realmente decidi me afastar." Um brilho de ganância surgiu nos olhos deles. Eles acharam que, apesar de tudo, iriam vencer. "Eu decidi vender todas as minhas ações", anunciei. "Vendeu? Para quem?" perguntou Ricardo, a voz tensa. Foi então que dei o cheque-mate. Olhei para Elvira, que me deu um sorriso encorajador. "Eu as vendi para a única pessoa que nos últimos 5 anos demonstrou por mim lealdade, carinho e respeito. A única pessoa que me viu como um ser humano. Não como um caixa eletrônico ou um problema a ser descartado. Eu vendi todas as minhas ações para a Elvira. A partir de amanhã, ela é a acionista majoritária da Têxteis Vilar. Ela é a nova patroa de vocês." O caos se instalou. Ricardo se levantou de um salto, o rosto transfigurado pela fúria. "Isso é um absurdo, uma loucura. Essa aproveitadora te manipulou. Vamos anular isso na justiça." "Não vai não", disse a doutora Sofia friamente. "A venda foi legal, documentada, com o laudo de capacidade da sua mãe anexado. Cada centavo está contabilizado. E o pagamento será feito a Dona Helena com os próprios lucros da empresa. Elvira é a nova dona." Fim de papo. Lúcia começou a chorar. Um choro feio, de desespero. "Mamãe, como pôde fazer isso com a gente? Somos seus filhos." "Filhos", eu respondi, a voz subindo pela primeira vez, carregada de toda a dor que acumulei. "Filhos visitam, filhos ligam, filhos perguntam como você está e esperam pela resposta. Filhos não planejam jogar a própria mãe em um buraco para roubar seu dinheiro. Vocês não queriam meu amor, queriam minha herança. Pois bem, agora terão uma parte dela." Doutora Sofia pegou outro documento. Este é o Novo Testamento de Dona Helena. Nele, os filhos Ricardo e Lúcia, e seus respectivos descendentes, receberão a parte legítima da herança, que a lei obriga. É um valor considerável.
mas uma fração do que vocês esperavam. Os outros 70% de todos os meus bens pessoais, incluindo esta casa e meus investimentos, serão herdados por minha beneficiária principal, Elvira. Foi a pá de cal. Eles estavam derrotados, humilhados. A ganância se transformou em pó em suas bocas. Eles me olharam, não com amor ou arrependimento, mas com puro ódio. O ódio de quem perdeu. Agora, eu disse, apontando para a porta. Fora, fora da minha casa. Eles saíram tropeçando em sua própria derrota, sem dizer mais uma palavra. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo tomou conta da sala, mas pela primeira vez em anos, era um silêncio de paz, de vitória. Virei-me para Elvira, que tinha lágrimas nos olhos, mas desta vez, de emoção. Eu segurei suas mãos. Obrigada, minha filha. Ela não era minha filha de sangue, mas era minha filha de alma. Juntas, nós tínhamos salvado um legado e construído um futuro. Eu não apenas me vinguei da traição, eu superei a solidão. Encontrei uma família na pessoa mais improvável e, no processo, retomei as rédeas da minha própria vida. Eu não era mais uma rainha em um castelo vazio. Eu era Helena Vilar e estava pronta para começar de novo.